Qual o kit mínimo que eu preciso para manter um ar-condicionado aí, splitter, durante o dia, com produção solar? Eu não estou falando de à noite sem o sol não, estou falando durante o dia. Aquelas pessoas que querem aproveitar o sol para manter um ar-condicionado durante o dia, sem gastar com um grande banco de baterias. Vamos ver qual é o princípio de funcionamento aqui de um kit que funciona um ar-condicionado, se aproveitando especialmente da energia gerada durante o dia. Vamos ver aqui o ensaio que a gente fez. Ali, uma placa de 550 watts, já vamos saber se é suficiente. Um ar-condicionado split, não é inverter, é comum. Seu consumo mais ou menos 750 watts, é 7.500 BTUs. Se você utilizar um de 9.000 BTUs, em torno de 900 a 1.000 watts, só para a gente ficar ciente aqui no vídeo. A gente tem aqui um banco de baterias de 24 volts, 60 amperes. 24 volts, 60 amperes, LiFePO4. É um banco misto, que eu fiz com células de 30, duas em 30 em paralelo e depois todas em série. Temos aqui um controlador de carga MPPT de 40 amperes e um inversor das antigas, que eu nem recomendo mais esse inversor. Hoje o inversorzinho que a gente colocaria aqui para esse sisteminha seria um SuiPower de pelo menos 2.000 watts, que é o nominal é real, os 2.000 watts dele. Esse Mencel aqui de 3.000, ele dá no máximo 1.200, como a gente testou aqui no canal, 1.250, e a estrutura dele não é tão boa quanto ao do SuiPower. A gente também tem para monitorar aqui nosso watímetro AC e temos os alicates amperímetros DC. E eu vou colocar esse sistema para funcionar com base nessa proposta aqui e a gente vai fazendo um comentário e eu vou mostrando os dimensionamentos do que realmente é preciso para manter esse ar-condicionado ligado aqui durante o dia utilizando a placa solar, com poucos equipamentos e um pequeno banco calculado para essa função. Só lembrando, pessoal, que no final do vídeo eu vou fazer a listinha completa, vou desenhar o esqueminha para esse ar-condicionado de 7.000, por de 9.000, por de 12.000 e o materialzinho completo e um esquemazinho elétrico no quadro. Assista até o final. Vamos só dar uma conferida aqui nos equipamentos que compõem esse sisteminha. A placa de 550 watts, da Canadian, Half Cell, monocristalina. A gente tem esse ar-condicionado aqui, bem antigo, pessoal. É um ar-condicionado Confi, 7.000 BTU, 7.000. E o consumo mais ou menos 750 watts dele aqui na sua capacidade plena. Já tá velhinho, mas funciona belezinha. O inversor, como eu falei, o banquinho de baterias 60 amperes, uma BMS JK de 100 amperes e o MPPTzinho da Joyfox de 40 amperes, sistema 24 volts. A BMS já está ligada, já temos aqui a placa ligada ao sistema, está mandando alguma coisa, mandando 7 amperezinhos ao banco de baterias, e o inversor está ligado, vamos dar uma verificada, tá, 222 volts, aqui no voltímetro mostrando 223, minha reposicionada aqui, deixei o ar-condicionado em stand-by, deixei tudo ligadinho aqui, um alicate amperímetro maior para tentar medir o pico na partida, e esse menor para medir o consumo instantâneo. A placa já tem sombra, mas está ligada aqui no sistema, para a gente explicar para vocês já já. Tensão na saída do inversor, 223, tudo ligadinho. Só faltando a gente dar o power aqui e começar a explicar esse sistema, como seria para funcionar durante o dia, com base nas placas solares, sem pensar na autonomia durante a noite sem a placa. Vamos agora ligar o sistema. Ligou e já partiu. A gente teve até agora pico de 26, não deu muito, e o consumo instantâneo aí de 23 amperes. Estamos consumindo 620 watts. Vamos dar uma olhadinha aqui no controlador de carga, como é que está a tensão, mandando aí 6, 7 amperes. Botei a placa finalzinho de tarde só para ilustrar. Vamos lá, revisando, 60 amperes hora de banco de baterias LiFePO4. Um ar-condicionado que está aí com seus 600 e pouco, mas pode chegar até os 750 watts. Como vocês podem ver aqui, funcionando. O barulhinho aí do compressor, que está geladinho, não tem como mostrar, só com um termômetro. 639 watts. E consumindo 25 amperes num banco de baterias de 60. Funcionando. Eu consigo funcionar esse sistema assim, só com uma placa de 550 watts, num sistema de 24 volts, se for para você usar durante o dia, aqui ainda a gente tem um problema. Veja que a gente tem uma placa de 550 watts pico, sol pleno, quando tiver no máximo. Quando tiver no máximo, ela vai estar mandando 550 watts. O controlador vai reduzir a tensão da placa e vai estar mandando para o banco de baterias estourado aí pelo limite dele
40 amperes. Mas no sistema de 24 volts, eu vou deixar quantos amperes aqui na tela para você verificar. Mas, de cara, você imagine, um ar-condicionado de 750 watts, se ele recebesse 550 de forma constante, ele ainda estaria em déficit de quase 200 watts. Então a tendência era ir descarregando o banco de baterias. Para poder você ter uma folga aqui, você já teria que ter no mínimo 2 placas dessas. Para você manter o consumo instantâneo desse ar-condicionado, que nesse chega a 750 watts, mas num de 9.000 BTUs, pode ficar na casa dos 900 ou chegando a 1.000 dessa tecnologia comum. Se for do inverter, não. Do inverter, a gente vai ter aquele pico na saída, aquele consumo alto de uns 900 watts, e depois ele vai cair, o inverter vai estabilizar, vai deixar ali na casa dos 350, dependendo da temperatura que você colocar. Mas não vamos pensar no melhor agora, vamos pensar na pior hipótese, no ar-condicionado splitter comum de 9.000 BTUs, tipo o de janela. Vai ser aquele consumo ali constante numa temperatura mais baixa. Então, de cara, você sabe que você vai ter, vai ter que ter uma produção solar um pouco maior do que o consumo. Se eu estiver consumindo aqui 600, o ideal é que eu tenha pelo menos 1.000, 1.100 de produção solar. Para quê? Para que ela tenha energia corrente suficiente entrando pelo sistema para manter o sistema e para manter um pouco de carga do banco de baterias. Por que isso? A gente já fala da autonomia do banco de baterias. Imagine que você montou seu sisteminha, botou as 2 placas, botou o banquinho de bateria pequeno, está usando o ar-condicionado durante o dia, aí no calorzão, não quer gastar nenhum real com concessionária, como aqui está só na bateria e na placa solar, mas deu aquela sombreada federal. E aí você começou a utilizar o banco de baterias. E aí demorou um pouco, 1h30, 2 horas. Se o sistema não foi bem dimensionado, você vai desligar o seu sistema. Porque nem toda hora a placa vai estar mandando a potência máxima. Isso dificilmente ocorre. Aqui, geralmente no Nordeste ainda ocorre muito, porque aqui o solzão praticamente o dia todo, poucas nuvens, você ainda consegue. Mas o pessoal que já começa a descer mais aí para o sul, sudeste do Brasil, já fica bem mais complicada a situação. Então, no mínimo, uma produção solar um pouco maior do que a potência do ar. E um banco de baterias que seja capaz aí, no mínimo, vamos falar no mínimo aí, um kit ali que o cara tá com o dinheiro bem apertado e não pode fazer muita coisa. Mas no mínimo ele tem que a bateria, o banco de baterias dele, ter pelo menos 2 horas de autonomia com 0 produção solar, que é o tempo aí da nuvem passar, do tempo melhorar para começar a carregar de novo. Então veja, aqui é um sistema de 24 volts 60 amperes. São mais ou menos 1.536 watts-hora de disponibilidade energética. Basta multiplicar a tensão nominal do banco, 25,6 volts, vezes os 60 amperes. Só que eu só posso utilizar 1.228,8 watts-hora, porque 80% da capacidade, para que minha LiFePO4 dure muito. Dure aí os seus ciclos determinados pelo fabricante. Então eu tenho aqui 1.228,8 watts-hora. E tem um ar-condicionado consumindo 600 e pouco. Vejam. Agora, como o sistema está mal montado, a gente está aqui pendurado, aí ele tem um consumo maior, ele força o compressor, porque a ventilação está deficitária. Mas geralmente ele fica na casa dos 600 a 700 watts. Nesse sisteminha aqui, eu teria aí quase 2 horas de autonomia. Então eu conseguiria, com 2 placas de 550, controlador de 40 amperes, tá enviando aí corrente suficiente durante o dia para alimentar o ar-condicionado e ainda manter meu banco de baterias. Acabou a produção solar, ele vai entrar na autonomia e vai descarregar. Mas a função não era só usar o ar-condicionado durante o dia. Então, com sol e um banquinho de baterias para segurar, nos momentos de sombreamento eu consigo utilizar. Minha situação mudou. Eu era de 9.000 BTUs entre 900 a 1.000 watts. Banco de baterias de no mínimo aí 2.000 watts-hora. Um banquinho LiFePO4 de 24 volts 100 amperes, por exemplo. Para poder aí, 2 horas e pouco, manter esse ar-condicionado funcionando sem 1 grão de corrente entrando do sol. E quando entrar, uma boa parte vai utilizar para o instantâneo do ar-condicionado e para carregar o banco. No ar-condicionado mais potente, aí no caso de 9.000 BTUs, o ideal era que entrasse aí pelo menos 3 plaquinhas de 1.500 para poder a gente garantir o consumo instantâneo e mais um pouco para ir recarregando o banco para no final ter aquela autonomia. Vamos dar uma olhada aqui, consumo de 33, 34 amperes no nosso sistema. A placa já metade sombreada, mandando aí pouquinho, 6 amperes, estamos aí quase 4 horas da tarde. E o sisteminha funcionando. Mas, como eu disse, é possível usar um ar-condicionado durante o dia
com 2 ou 3 plaquinhas, dependendo da potência do ar, um banco de baterias razoável e ainda sobrar um pouquinho para quando o sol já se foi e a gente não tiver mais produção solar. E sobre o inversor, para esses ar-condicionado, splitter, com um compressor normal ou inverter, pelo menos um de 2.000 watts real, como o SuiPower 2 kW. Se puder, como está hoje em promoção, o de 3 kW, está na semana de promoção aí do AliExpress, está quase do preço do de 2.000 watts. Então, compra um inversorzinho mais potente e guarde, porque depois você vai querer usar mais carga, vai querer expandir o sistema. Essa é a diquinha aqui desse sisteminha que sempre me pergunta. Tô com calor, não quero gastar energia da concessionária, o que é que eu preciso mínimo aí para manter um ar-condicionado ligado só durante o dia, que é o meu maior calo? Pelo menos 2 ou 3 plaquinhas, banquinho de baterias 60, 100 amperes, para ar-condicionado 600, 700 watts, começa aqui, menos 2 placas, 60. Para 9.000 BTUs, consumo 900 watts até 1.000 de pico, 3 plaquinhas, banquinho de 25,6 volts, 100 amperes, é o recomendado no mínimo. Conforme prometido, o esqueminha elétrico e o material para ligar esses ar-condicionado de 7, 9, 12.000 BTUs durante o dia no off-grid. Só quero avisar que essa semana é semana de promoção no AliExpress, tem cupom de desconto aí na descrição do vídeo, tem bateria Kimbo aí de 25,6 volts, 6 amperes, aquela montada com BMS interna, com tudo, que tava de 5 por 4.600, tem inversor SuiPower esse de 3.000 watts, nominal 6.000 watts pico, que chegou a 1.800, tá por 1.399, então dá uma conferida, tem inversor híbrido aí, top, barato, tudo na descrição do vídeo e no grupo de desconto do Telegram. O link para entrar no grupo de desconto tá também aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos aqui pro quadro para a gente comentar rapidinho sobre os 3 ar-condicionados e o esqueminha de ligação. Algumas informações que a gente anotou aqui, esses ar-condicionados que hoje quase não acha mais, 7.000 BTUs, o consumo fica entre 600 e 700 watts por hora, o de 9.000 BTUs entre 700 a 1.000 watts por hora, depende do fabricante e das tecnologias. E eu estou falando isso aqui é o convencional, o inverter pode despencar esse consumo e sua autonomia e mais além. Mas eu estou colocando o pior cenário, porque se melhorar, beleza. O de 12.000 BTUs entre 800 a 1.067 watts-hora de consumo. Então, no primeiro caso aqui, no mínimo, que foi o que os inscritos pediram, um sisteminha básico, mínimo, o mais barato possível para poder usar o ar-condicionado durante o dia. No de 7.000, com esse consumo aqui, 2 plaquinhas de 550 a 610 watts pico, um controlador de carga, um MPPT de 40 amperes, saída de 40 amperes, e o inversor, esse de 2.000 watts nominal, esse SuiPower aí. Para o de 9.000 BTUs, entre 700 a 1.000 watts, a gente aumentaria mais uma plaquinha, entre 3 placas de 550 a 610, o MPPT já passa a ser de 60 amperes, e o inversor, o de 2.000 funciona, ainda bem, mas se puder, o de 3.000 é ideal. O de 3.000 é ideal para qualquer circunstância aqui, porque depois se você querendo aumentar ele trabalhando com folga, dura muito mais. Mas, primeiro caso, 2.000, segundo, 2 a 3.000, e no terceiro já é de 3 para 3. E o terceiro, pelo menos 3.000 watts. Vamos lá, no terceiro, também 3 placas de 550 a 610 watts pico, o MPPT também de 60 e o inversor, pelo menos os 3.000 watts nominal. A bateria para o primeiro caso ainda seria aceitável, essa de 60 amperes, 25,6 volts, 1.228 watts-hora de disponibilidade energética, que foi essa que a gente fez o vídeo, para garantir pelo menos 2 horinhas quando tiver nenhuma produção, para aquele momento em que sombreou total e esperar um momento sem o sistema cair. Para os outros sistemas, seria pelo menos uma bateria dessa aí de 25,6 volts, 100 amperes, que garantiria aí os 2.048 watts-hora de disponibilidade energética, que nesses modelos mais antigos, que chegam aí a 1.000 watts, 1.067, você teria 2 horas de autonomia. E nesses modelos que consomem menos, e se for para o modelo inverter, aí é para 3 horas e meia, porque o consumo é bem mais lá embaixo. Esses seriam aí para essas variações. E o esqueminha de ligação. No primeiro caso aqui, com 2 plaquinhas, pode botar as 2 plaquinhas em série, aqui ó, as 2 em série, o positivo de uma ligado no negativo da outra, desceu aqui, passou por um disjuntor DC, corrente contínua, de 20 amperes, porque as placas em série a corrente ia estar entre 15 a 16, então um disjuntor DC de 20 amperes está ok. Saiu do disjuntor, entrou aqui embaixo no DPS, solar, vai para terra, e nessa junção aqui entre o DPS e o disjuntor, na entrada PV do MPPT de 40 amperes. E aí ele enviaria essa corrente para a bateria aqui entre 60, que é a mínima, mas se quiser botar uma de 100 amperes, melhor ainda, 60, 25,6 volts, ou 100 amperes, 25,6 volts, e aí, ó, cabo grosso até o inversor, passando pelo disjuntor de 100 amperes DC, inversorzinho de 2.000 watts nominal, e a saída, geralmente esses são 220 volts. Tem 110? Tem. Tem bivolt? Tem, já tem. Mas a maioria é 220, então inversor 220. Se for no esquema do de 9 e no de 12.000 BTUs com 3 plaquinhas, aí tem uma variação.
Por isso que eu já fiz uma ligação em paralelo dessas placas. Se o MPPT ele aceitar a tensão máxima na entrada PV, a voltagem máxima na entrada PV até 100, 120 volts, as placas vão ter que ser em paralelo, porque são 3. Se botasse em série aí as placas, ia passar dos 125 até 150 volts e ia queimar o MPPT. Então, se for MPPT com entrada entre 100 e 120, as 3 placas em paralelo com o conector Y aí de 3 vias. E aí, passa por um disjuntor de 50 amperes, DC, DPS e vem para a entrada PV. Se for um MPPT de 60 amperes, aqueles que aceita até 230 volts como X-Controle, que inclusive está na promoção do AliExpress, aí na descrição do vídeo, até 230 volts ele aceita e pode botar as 3 em série e repetir o mesmo disjuntor de 20 amperes. E ele é top, esse controlador. E aí, ó, do MPPT, 60 amperes vai para a bateria de 25,6 volts, 100 amperes hora, passa por um disjuntor de 100 amperes até a entrada do inversor de 3.000 watts, aí sweep power, topado, e pode ligar seu ar-condicionado. Esqueminha básico, sisteminha básico, vocês que pediram para ligar um ar-condicionado durante o dia. Quase 50 comentários no vídeo, sem ser o anterior, no outro, no antes desse último aí do MPPT. Beleza? Chegou meu povo! Gostou do vídeo aí? Taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, aí lá. Pra que o sininho pra ativar, receber as notificações e participar aqui do Salve com a galera. Já tô com a lista aqui em mãos dos amigos que pediram salve no vídeo anterior. E esse vídeo aqui foi só uma resposta aos amigos que pediram no último vídeo do canal. Último não, penúltimo. Teve o do MPPT e foi um kitzinho lá das baterias da Live PO4. E aí teve uns 50 comentários pedindo: Tarcísio, qual que é que eu preciso? O mínimo para funcionar um ar-condicionado durante o dia. Agora não bote coisa mais não, é só o mínimo. Por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, o mínimo. Então, a gente calculou o mínimo para ligar o ar-condicionado durante o dia. Era o kit ideal? Calculadinho para isso, para aquilo com segurança? Não. A gente tem que ter uma reservinha maior. Mas, quem estava pedindo do mínimo para ligar um ar-condicionado durante o dia, tá aí. Foi o que a gente fez o experimento para vocês. E vamos ver agora quem é os cabos bons que garantiram o sal. Chega. Mário Niajá, da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Grande abraço, nosso amigo Reginaldo e Heitor, de Assis, São Paulo. Grande abraço aos amigos. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. E Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná, sempre presente também. Grande abraço, amigo. Chega. E nosso amigo Genival, lá de Recife, Pernambuco. E tá acabando. A mega promoção do AliExpress está sendo do dia 17 de fevereiro ao dia 23. A bateria Live PO4 da King vai de 25,6 volts, 100 amperes, que passava de 5.000, tá aí por 4.600. Tem inversor Sweep Power que chegou a 1.800, agora 1.399. Um monte de promoção, os cupons de desconto tá aí. Como eu já falei neste instante aí atrás, tá tudo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza?